Olá, gente, novamente, dando continuidade aí na nossa aula de pseudoanalgesia. Agora eu vou falar um pouco dos bloqueadores neuromusculares, tá? Um pouquinho de cada um deles, quando utilizar, as vantagens e desvantagens. Os bloqueadores neuromusculares, eles são relaxantes musculares de ação periférica, eles atuam ali na fenda sináptica da placa motora e são utilizados para facilitar a intubação orotraqueal, isso mais na medicina humana, onde é um pouco mais difícil a intubação. Também promovem miorrelaxamento total, como em cirurgias oftálmicas, ortopédica e de coluna. Para ventilação mecânica, paciente de UTI, né, que precisa aí ficar na ventilação mecânica por longo período. Só que lembrar que eles não realizam analgesia, né, e não altera a consciência do paciente. Então, a gente precisa também sedar o paciente, além de fazer um bloqueador neuromuscular, quando a gente precisa colocar o paciente na ventilação mecânica, tá? Lembrando que, sim, eles não são muito utilizados na medicina veterinária, porque, assim, principalmente para ventilação mecânica, porque manter um paciente numa ventilação mecânica por muito tempo, um paciente veterinário, um animal, é muito caro e muitas vezes fica inviável para alguns tutores. E existem dois grupos dos bloqueadores neuromusculares, os despolarizantes, que são não competitivos, também chamados de agonistas, e os não despolarizantes, que são competitivos e chamados também de antagonistas. Tá? O grupo dos despolarizantes, eles também são chamados, né, de agonistas, porque eles se ligam ao receptor nicotínico e atuam aí como acetilcolina, despolarizando a junção neuromuscular. Então, num primeiro momento, na fase 1, ocorre uma despolarização, resultando aí numa contração muscular, fasciculações transitórias, e aí depois ocorre a paralisia flácida, tá? E num segundo momento, a membrana é repolarizada, mas o receptor é dessensibilizado aos efeitos da acetilcolina. Um exemplo desse grupo é a succinilcolina. Eu vou falar mais para frente as vantagens e desvantagens de cada um, mas só para vocês saberem qual que é o mecanismo de ação desse grupo, tá? Além disso, ela também não é destruída de forma instantânea pela acetilcolinesterase, que é a enzima que quebra a acetilcolina. Então, para que ocorra a contração muscular, a acetilcolina tem que se ligar ao receptor nicotínico. E aí, a acetilcolinesterase vai lá, quebra a acetilcolina e promove o relaxamento muscular. Tá? Então, esses medicamentos não são destruídos pela acetilcolinesterase. Já o grupo dos não despolarizantes, que são competitivos, também chamados de antagonistas, eles bloqueiam competitivamente ali com acetilcolina nos receptores nicotínicos na placa motora, né, evitando ali a contração muscular. Exemplo deles são o pancurônio, o atracúrio e o rocurônio, que são mais utilizados na veterinária. Existe uma sequência do bloqueio com a utilização dos bloqueadores neuromusculares. Então, inicialmente, ocorre na face, cauda e extremidade dos membros, atingindo depois a musculatura abdominal e torácica e, por último, o diafragma. Quando vai passando o efeito, vai ao contrário. Volta primeiro o diafragma, depois a musculatura abdominal e torácica e, por último, a face, cauda e extremidades de membros. Uma coisa interessante, até porque assim, na veterinária utiliza-se bastante os bloqueadores para cirurgias oftálmicas, onde a gente precisa fazer um relaxamento ali
da pupila, tem que fazer hemidríase, e aí em doses baixas a gente consegue fazer só o relaxamento ali do olho do paciente, tá? Então, falando aqui um pouco sobre os bloqueadores despolarizantes, que são os agonistas, eles possuem uma vantagem de ter o início rápido e possuem uma curta duração, foi muito utilizado antigamente, até por conta disso, porque eles possuem uma rápida degradação por pseudocolinesterase no plasma, mas eles possuem muitos efeitos indesejáveis, como fasciculações, mialgia, dor ocular, porque eles antes de fazer o bloqueio muscular, eles fazem ali eles agem como agonistas, né, da acetilcolina, e aí eles acabam fazendo uma contração muscular, podem fazer fasciculações e aí causar essa mialgia muito comum em seres humanos que receberam, né, esse tipo de bloqueador neuromuscular despolarizante, eles reclamam bastante disso, que acabam tendo mialgia e dor ocular, também aumenta a pressão intraocular, podem promover bradicardia, porque eles não atuam apenas nos receptores nicotínicos, eles atuam também nos receptores muscarínicos, que controlam o nódulo sinoatrial no coração, e aí eles, como eles são agonistas, eles promovem aí uma bradicardia, promovem a degranulação de mastócitos, então liberam histamina e fazem hipotensão, e também fazem hipercalemia, né? Por que hipercalemia? Esse tipo de medicamento, né, desses bloqueadores, eles ficam ligados aos receptores por muito mais tempo, favorecendo então o efluxo do potássio. E aí pode aumentar aí até 1 miliequivalente por litro de potássio aí sanguíneo. Então, por isso, eles são menos utilizados aí na medicina veterinária, mas já foram muito utilizados na medicina humana, porque existem, né, outras moléculas, outros fármacos que acabam sendo mais vantajosos. Então, em relação ao segundo grupo, os não despolarizantes, ou seja, antagonistas, né, vou começar falando aí do atracúrio, que é um bloqueador de ação bem curta, porque ele é quebrado por esterases plasmáticas. Então, dura aí de 20 a 30 minutos. O ideal é que se utilize uma bomba de infusão para fazer infusão contínua. Tá? Ele possui mínimos efeitos cardiovascular. Na verdade, nas doses clínicas é quase inexistente. Libera histamina, dose dependente. Então, quanto maior a dose, maior a chance de liberar a histamina. Tá? De granular mastócito, liberar a histamina. Já o pancurônio, que é o mais antigo, ele é excretado basicamente na sua forma ativa, ele quase não é metabolizado, então ele é excretado basicamente na sua forma ativa pelos rins, então por isso ele é contraindicado nos nefropatas. Não libera histamina, isso seria interessante, e não tem efeito cumulativo. Em doses elevadas ele pode fazer uma hipotensão intensa de difícil reversão, tá? Ele dura um pouco mais de tempo que o atracúrio e o rocurônio, tá? De 60 a 100 minutos, tá? Só que depende muito da eliminação renal. Então, o paciente nefropata, paciente idoso, já não é tão recomendado, tá? E o rocurônio, que é mais utilizado, também libera histamina, assim como o atracúrio, mas em doses mais elevadas e em doses também mais altas, promove aumento da frequência cardíaca, pressão arterial. A duração dele é quase a mesma coisa que o atracúrio, de 20 a 30 minutos. Dá para fazer um bolos e fazer infusão contínua, tá? Principalmente o paciente que vai para ventilação mecânica. Às vezes, se eu preciso só ali durante a anestesia, um procedimento mais curto, eu faço apenas um bolos. Mas um paciente que vai ser mantido na ventilação mecânica por mais tempo, o ideal é colocar na bomba de infusão. E aí o interessante
é que a gente consegue fazer a reversão com outros fármacos do bloqueio neuromuscular causado pelos bloqueadores. Só que a gente só consegue fazer essa reversão quando a gente utiliza os bloqueadores não despolarizantes, né, ou aqueles que são também chamados de antagonistas, tá? E uma opção é a neostigmina, tá? Ela bloqueia ali a acetilcolinesterase, que é aquela enzima que faz a quebra, né, da acetilcolina. Então, se a gente bloqueia essa enzima que faz a quebra, a gente não vai ter mais a degradação da acetilcolina, vai aumentar a concentração dela ali na fenda sináptica e vai promover a contração muscular. Só que o problema é que a gente aumenta a acetilcolina no corpo todo, né? E aí isso vai estimular demais o sistema nervoso parasimpático, vai promover bradicardia, salivação no paciente. Então, a gente sempre recomenda utilizar junto com a atropina, quando faz a reversão do bloqueador, tá? E o ideal também é monitorar o paciente por pelo menos 1 hora, porque o animal pode voltar a ter o rebloqueio, tá? Passa o efeito da neostigmina, e aí, que dura em torno de 30, 40 minutos, e aí pode ocorrer o bloqueio neuromuscular de novo, tá? Então, sempre monitorar o paciente, monitorar a ventilação dele. Uma outra opção é o Sugamadex, tá? Só que ele é muito caro. O Sugamadex, ele vai englobar a molécula do bloqueador, né? Ela vai englobar a molécula e aí ele vai perder o efeito, tá? Não vai atuar ali antagonizando ali, bloqueando a acetilcolinesterase, tá? Aumentando a concentração da acetilcolina. E aí tem como vantagem, né? Não tem esses efeitos indesejáveis também, tá? Só que ela é muito cara, tá? Então, e ela só pode ser utilizada para o rocurônio e para o vecurônio. Então, tanto na medicina humana, ela é considerada cara e quase não se utiliza tanto. E aí, algumas considerações a respeito dos bloqueadores neuromusculares. Então, eles são utilizados para facilitar a ventilação mecânica do paciente. Claro, não devem ser usados de forma isolada, né? Podem ser utilizados também para auxiliar na intubação orotraqueal, mas como na veterinária a gente não tem tanta dificuldade assim, é mais para ventilação mecânica mesmo e para promover o relaxamento total ali numa cirurgia ortopédica, uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de tórax, enfim. Os bloqueadores não despolarizantes são considerados melhores porque eles têm menos efeitos adversos que os despolarizantes, que, por exemplo, causam mialgia, dor ocular, hipercalemia, enfim. E além disso, eles podem ser revertidos, né? E a reversão sempre deve ser realizada, tá? Evitando aí a depressão respiratória do paciente e o paciente precisa ser monitorado depois da reversão, aí pelo menos 1 hora, para ver se não pode ter ocorrido aí um rebloqueio desse paciente, tá bom? Que às vezes passa o efeito do bloqueador, passa o efeito do reversor e ainda tem o efeito do bloqueador, tá bom? E aí é isso. Agradeço vocês, agradeço pela atenção, essa equipe da Anvet, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E quem precisar, quem tiver alguma dúvida, quem tiver com um caso, quiser discutir ou falar alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Tem o meu e-mail aí disponível para vocês. E fico muito feliz por poder contribuir com o conhecimento de vocês, tá bom?